Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Muito bom dia para você. Com essas palavras nós começamos mais um dia, agradecidos a Deus por tudo que ele tem feito por nós. Estamos às vésperas de começarmos um novo ano. Queremos colocar nas mãos de Deus todos os nossos sonhos, planos e projetos. Quantas bênçãos nós recebemos nesse ano de 2022. Desses dias temos muito para agradecer ao Senhor. Mas já vislumbramos um novo ano vindo pela frente e pela fé nós precisamos marchar. Na certeza de que muito em breve encontraremos o nosso Salvador e viveremos com Ele para todo sempre. Quero deixar também com você nessa manhã um versículo da Bíblia, do livro de Salmo, capítulo 118, verso 5, que a Bíblia diz o seguinte: Em meio à tribulação invoquei o Senhor, e o Senhor me ouviu e me deu folga. Salmo 118, o verso 5. É em meio à tribulação que Ele se faz presente, Ele nos socorre, Ele nos ampara, Ele nos livra do mal e nos dá folga, nos dá alívio, nos protege e nos ampara. Com esses pensamentos nós damos continuidade nesse dia, na certeza que temos um Deus presente, pastor, que está ao nosso lado para suprir todas as nossas necessidades. A cada manhã, nesse canal, nós estudamos um capítulo da Palavra de Deus e nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra do Senhor, do livro de 1 Crônicas, capítulo 12, verso 1. São esses os que vieram a Davi, a Ziclag, quando fugitivo de Saul, filho de Quis, e eram dos valentes que o ajudavam na guerra. Deus abençoou Davi de forma grandiosa, de forma que nós não conseguimos mensurar a quantidade de bênçãos, de proteção dos anjos que o Senhor enviou para amparar a Davi. Uma das formas pelas quais entendo que Deus abençoou Davi foi enviando soldados, homens fiéis, valentes, que estavam dispostos a dar a sua própria vida para proteger e cuidar de Davi. Deus tem muitas formas de cuidar dos seus filhos. Uma das formas pelas quais Deus cuidou de Salomão foi lhe dando sabedoria. Uma das formas pelas quais Deus cuidou de Sansão foi lhe dando força. Mas para Davi, Deus lhe concedeu homens valorosos, valentes, que eram fiéis à sua pessoa. E isso lhe trouxe proteção, o cuidado de Deus nos dias em que ele estava vivendo. Mas entendo também que nos dias de hoje Deus tem protegido o seu povo. Deus tem protegido a mim, Deus tem protegido a você. Diante das lutas que enfrentamos a cada dia, dos problemas que passamos, Deus encontra uma forma para poder nos abençoar. Nós precisamos marchar confiando nas mãos do Eterno. No capítulo 12 do livro que nós estamos estudando, no versículo 1, a Bíblia fala que foi lá na cidade de Ziclag que muitos soldados desertaram de Saul e passaram a seguir Davi. Eles conheciam o caráter de Davi, a integridade, a sobriedade da sua liderança e eles se sentiam muito mais seguros estando ao lado de Davi do que ao lado de Saul. Vale a pena ressaltar nesse momento que o Espírito do Senhor já não mais estava com Saul, mas estava sobre Davi. Quão diferença faz na vida de uma pessoa ter a presença e a companhia do Espírito sobre a sua vida. Foi lá na cidade de Ziclag que Davi teve a oportunidade de montar o seu exército, os homens que lutariam por ele. Ele tinha recebido essa cidade como presente das mãos do rei Aquis, que era um rei filisteu, pelo qual ele formou uma aliança. Esta cidade estava na fronteira da tribo de Judá. E foi aqui nessa cidade que Davi se refugiou com os seus soldados. Saul fazia parte da tribo de Benjamim, mas muitos soldados valorosos, valentes, que faziam parte da tribo de Benjamim, passaram a apoiar a Davi. Deus tinha dado muitas habilidades a esses soldados. Eles lutavam com as fundas e eram exímios flecheiros. 1 Crônicas, capítulo 12, o verso 15, a Bíblia diz o seguinte: São esses os que passaram o Jordão no primeiro mês, quando ele transbordava por todas as suas ribanceiras, e puseram em fuga a todos os que habitavam nos vales, tanto no Oriente como no Ocidente. Aqui a Bíblia descreve a qualidade da valentia daqueles homens. Eles estavam vivendo num período entre março a abril. Era o período mais frio daquela região, onde os rios estavam transbordando. Mas aqueles homens não temeram a natureza, mesmo reconhecendo que seria difícil a travessia daquele rio, diante da neve e das dificuldades do frio que eles enfrentariam, eles ultrapassaram o rio e colocaram os habitantes do outro lado do rio, tanto do ocidente quanto do oriente, para que eles pudessem fugir das suas terras. Davi jamais teria conseguido unificar um reino se ele não tivesse ao seu lado homens valentes,
jamais conseguiria liderar se Deus não tivesse estendido a sua bênção sobre a sua vida. Nós precisamos entender nos dias em que nós estamos vivendo, viver uma vida sem a bênção de Deus é viver uma vida vã, é uma vida sem sucesso. Mas quando nós vivemos e temos a bênção de Deus, tenha certeza, aonde nós estivermos, mesmo que como José, nós possamos ter passado lá no fundo do poço, Deus poderá nos colocar sob o governo do seu povo. Não foi apenas a tribo de Benjamim que se uniu a Davi, mas a tribo de Manassés. E não eram homens comuns, mas soldados exímios, líderes, respeitados pela sua tribo e por toda a nação. Quando Davi recebe esses homens, Davi traz para perto de si. Ele sabia da importância, porque no futuro, para que ele pudesse se assentar no trono de uma nação, ele teria que ter homens valorosos, respeitados, para que pudesse lhe apoiar no momento da sua entronização no governo e no trono de Israel. Os israelitas já tinham tomado consciência do caráter de Saul. Ele já não mais suportava a liderança de Saul. Já não mais conseguiam tê-lo como sendo o seu próprio rei. E ao ver o caráter e a liderança de Davi, não apenas 2 tribos se uniram a Davi, mas de todas as 12 tribos vieram representantes para expressar o apoio e a fidelidade a Davi. Era a mão de Deus, era a bênção de Deus, eram as profecias se cumprindo para que Davi, de fato, liderasse o povo do Senhor. Os próprios descendentes de Arão, da tribo de Levi, expressaram o seu apoio. Eles se colocaram à disposição. O santuário, a casa de Deus, estava aberta para que Davi pudesse também oferecer as suas ofertas e a sua adoração ao grande Deus Israel. Portanto, a nação de Israel entendia que era o momento que Deus estava proporcionando àquela nação, àquele povo, um novo rei. O autor do livro de Crônicas, no capítulo 12, do verso 38 ao verso 40, ele faz uma associação do ministério e do reinado de Davi à vinda do Filho de Deus a essa terra. Da mesma forma como Saul tinha liderado o povo de uma forma contrária à vontade de Deus, Deus agora tinha levantado um novo rei, chamado Davi, com um propósito de restaurar, restabelecer a ordem e a vida espiritual do seu povo. Da mesma forma, Deus um dia faria com que o seu filho nascesse de uma virgem e ele crescesse e ele estabelecesse o seu reino sobre a face dessa terra para que ele pudesse governar por toda a eternidade. O seu reino não seria transitório, o seu reino seria eterno. Todos os seres que vivem sob a face dessa terra o reconhecerão como sendo o Filho de Deus, Salvador desse mundo. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o capítulo 12 do livro de 1 Crônicas, eu e você, nós precisamos trazer no nosso coração algumas verdades. A primeira delas, Deus cuidou pessoalmente de Davi, lhe enviando homens valentes, corajosos, para que pudesse ser uma bênção na vida de Davi. Gostaria que você pensasse num ponto nesse momento. Quantas pessoas no decorrer deste ano ou da tua vida Deus tem enviado na tua direção para ser uma bênção para você, para te ajudar, para te aconselhar, para te levar mais perto de Deus. Aqueles que Deus envia nos levam para mais próximo do Senhor. Aqueles que nos levam para mais longe de Deus não são enviados pelo Senhor. Portanto, nessa manhã, o nosso coração precisa estar agradecido a Deus por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre a nossa vida. No reinado de Davi, Davi foi abençoado por Deus. Deus enviou homens valorosos, valentes, para que pudesse estar ao seu lado. Eram qualidades, eram virtudes, eram dons que Deus colocou naqueles homens para amparar, para abençoar a Davi. Mas acredito também que nos dias de hoje Deus tem enviado pessoas à nossa direção para nos auxiliar nos momentos difíceis com outras habilidades, com outros dons, com outras qualidades. Não podemos nos esquecer, é dessa forma também que Deus nos abençoa e nós precisamos ter um coração agradecido ao nosso Deus. Acredito que nessa manhã, para que nós possamos concluir o capítulo 12, nós precisamos chegar à seguinte conclusão. Da mesma forma como Deus abençoou a Davi, Deus abençoou a Saul. Davi foi sábio em acolher essas pessoas ao seu lado. Ao contrário de Saul, em vez de acolher, Saul os afastou. Hoje nós precisamos manter a unção divina sobre a nossa vida para que nós possamos acolher, atrair essas pessoas. E quanto mais nós atraímos, nós somos abençoados pelos céus e a nossa vida é uma bênção para abençoar outras pessoas.
Querido Pai, nas Suas mãos, nessa manhã, nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, abrimos o nosso coração. Nós queremos ser do Senhor por toda a nossa vida. Fica ao nosso lado, molda o nosso coração, é o nosso pedido. Nós oramos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o teu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus.